Boa tarde, companheiras e companheiros. Já nesse final de tarde de segunda-feira, eu queria ter feito este videozinho ontem, um domingo, mas falei, não, fazer o quê? Vamos descansar um pouco, né? Se bem que eu já descanso demais. Bem, dona, tá lembrada aí, dona? Essa, aquela senhora que disse que essa roupa que era de prisioneiro? Mas aqui não tem um 71 nem um 666 do outro lado, não, que é o significado da besta. Quem recebeu 27 anos em 3 meses foi o seu mito, tá? Mas vamos falar de outra coisa. Bem, eu não sei se vocês sabem quem é Eduardo Bueno, o Peninha. Ele, na verdade, é um repórter. Eu, há vários anos, já assisto Peninha. E, por que não dizer, aprendi muita coisa de história com ele. E muita coisa com detalhe. Bem, ele foi bastante infeliz quando ele fez um comentário. Foi um pouco desagradável, eu não digo que não, foi bastante desagradável. Ele não deveria ter feito aquilo, porque na verdade é uma vida, não é? A respeito do ativista ultradireitista americano, o Charlie Kirk, entendeu? O que aconteceu? Ele tinha uma função determinada no Senado relacionada a essa parte de literatura, de livros e tal, e foi exigido pelo presidente do Senado, né, ao senador Randolfo Rodrigues, o nosso representante, né, no Senado Federal, nosso, que eu digo do PT, né, da situação, e que o demitisse. Então não restou uma outra opção que não afastá-lo. Agora, tem gente que entra aqui em seus portais, em seus blogs e tal, falando simplesmente o que não deve. Se ele lá estava exercendo determinada função, ganhando 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, isso aí não cabe a mim decidir. Eu simplesmente digo que ele foi um pouco infeliz nos comentários que fez, não vou dizer desejando a morte do tal ativista, mas para quem sabe ler, um pingo é letra. E isso foi, assim, mamão com açúcar para a oposição. Essa oposição maldita. Primeiramente, eu não sei se vocês sabem quem foi Charlie Kirk, um ativista de ultradireita que vinha já com 31 anos de idade, casado, com dois filhinhos, acho que 2 meninas e tal. Tudo bem, até aí tudo tranquilo. Você pode ser de direita. Agora, o que você não pode é começar a praticamente angariar fundos, né? Fundos de partido eleitoral, que era o que vinha acontecendo, para que você pudesse lavar o cérebro da juventude. Que juventude era essa? Essa juventude que recém entrava, né, ou estava prestes a entrar numa faculdade. Digo isso nos Estados Unidos. Vários cérebros foram lavados. E por que eu digo que foram lavados? Porque uma grande maioria desse pessoal de hoje em dia, não estou querendo falar nada contra a juventude, ao contrário, não, nós devemos tudo a essa juventude também, entendeu? E essa juventude será o nosso futuro. Pois bem, agora, essa juventude, lamentavelmente, olha, sinceramente, se cair de 4, não levanta. Por quê? Veja bem, eu tenho várias experiências com alunos, estou falando em termos de Brasil agora, de conhecidos que entraram na faculdade, e eu fazia algumas perguntas elementares, de cultura ampla, geral, e esses elementos simplesmente ficavam, quem é esse? Quem é aquele? Bem, eu não sei se vocês podem imaginar
um elemento que está praticamente terminando uma universidade e nunca escutou falar de Bispo Macedo. Não gosto de Bispo Macedo, não defendo a Igreja Universal, não sou religioso, sou até ateu. Bem, mas que é uma figura popular, não deixa de ser. Pois bem, então esse é o nível do nosso universitário, que entra e que sai. Agora, depois que aconteceu essa passagem com o Eduardo Bueno, a quem eu não critico, não me manifesto, simplesmente me limitava, assim como tem ele aqui escrito, certo? Porque eu gosto de assisti-lo bastante, não é? E ele faz comentários de história e políticos, e eu gosto bastante de aprender para poder avaliar entre uma coisa e outra e tirar minhas próprias conclusões. Pois bem, ele foi afastado do Senado. Até aí tudo bem, se retratou, mas nada que fizesse com que ele voltasse ao posto que estava ocupando. Não, isso não aconteceu. Houve uma retratação um pouco assim rara de parte dele, e o que eu acho mais interessante, o movimento ultradireitista, e eu cito aqui nomes como esses parlamentares, como a Nicole, o Chupetinha, entendeu? Vocês sabem de quem eu estou falando. Chupetinha, Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, Magno Malta, que dizem que é um cachaceiro de primeira, mas fala de Lula, mas ele já entrou várias vezes no plenário do Senado, embriagado. Isso era público e notório, várias vezes filmado, dando entrevista embriagado. Então, essa gente foi totalmente contra Eduardo Bueno, o Peninha. Agora, Eduardo Bueno não chegou até o estado onde estava Charlie Kirk para atirar com um fuzil. Não, nem estava nos Estados Unidos. Quem matou foi um louco americano que não era de nenhum partido. Não era nem do Partido Democrata, nem do Partido Republicano. Simplesmente era um psicopata, um demente. Imagino eu, certo? Que certamente no estado que ele está, o que ele nasceu e onde foi preso, vai receber a pena capital. Bem, mas aí vai levar 30 anos até para que venha a execução, se é que vem. Mas aí o que falou a direita miserável, canalha do Brasil? Que Eduardo Bueno, o Peninha, que não se queria a morte, não sei o que estava, tem conspirando contra fulano, não sei o que, tem isso e aquilo outro. Agora, eles foram contra o Eduardo Bueno, que não pegou em arma, que não matou o ativista americano, que não estava nos Estados Unidos, simplesmente fez um comentário desagradável. Até aí concordo. Agora, se eles estão tão contra o Eduardo Bueno, que não fez nada além de fazer um comentário um tanto quanto desagradável, por que eles estão a favor desse bandido miserável Bolsonaro, que já recebeu 27 anos e 3 meses de condenação, e que conspirou contra a República, atentou contra o Estado Democrático de Direito, tratou de dar um golpe de Estado e, o que é pior, com mortes, desejando mortes e tudo planejado, não é? Com os kids pretos, não é? Já tudo com um plano para assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, a quem eu gosto muito, né? Tenho muito apreço por Geraldo Alckmin, né? Sempre foi de direita, do antigo PSDB.
Pois bem, e também ao ministro Alexandre de Moraes. Então essa gente estava querendo matar toda essa gente, com planos preparados, não é? Com o punhal não sei o que, verde, amarelo, sei lá que cor era, o punhal, hein? Para matar essas três personalidades da história do Brasil. Quer dizer, quanto a isso, eles são a favor. Agora eles são contra o Eduardo Bueno, que simplesmente fez um comentário que não foi lá tão agradável. Hein? Então, nós temos aí dois pesos e duas medidas. Esse baianinho de M, esse Magno Malta, esse nanico, que veio lá da Bahia, do fundo da Bahia, para ser senador pelo estado do Espírito Santo, hein? Porque, diga-se de passagem, o Espírito Santo está mal, né? Tem dois senadores que não valem o que o gato enterra. Ali só tem o senador um senador do PT, que não é por ser do PT, que esse sim é exemplar, entendeu? Agora, então, a Nicole, Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, Ratinho, o governador do Paraná, que estão caindo na opinião pública, hein? Michele Bolsonaro fez comentários idiotas, imbecis a respeito, né? E todos esses outros, Chupetinha, como eu já falei, não é? Não escutei nada de Cleitinho, mas vou falar agora algo de Cleitinho. Eu disse no vídeo anterior que ele estava pulando do barco, né? Porque já viu que Bolsonaro vai estar enjaulado, Eduardo Bolsonaro só está perdendo quando entrar no Brasil, ou talvez nunca mais venha, vai diretamente para Papuda, não é? Os outros irmãos, o analfabetinho lá de Balneário Camboriú, coitado, esse, hein, com o pai preso, o outro irmão preso, e o senadorzinho de meia pataca que comprou uma casa de 6 milhões com dinheiro da lojinha Copenhague, lá do shopping, no Rio de Janeiro. Bem, diz ele que foi 6 milhões, né? E mesmo que tivesse sido. Onde ele conseguiu? Se o dinheiro que o parlamentar ganha, o senador, não dá para comprar uma mansão desse tipo, desse naipe. Entendeu? Mas o seu Cleitinho agora saiu com a sua. Hoje, ele publicou lá com uma tabuleta bem grande: diga não ao horário de verão. O que esse elemento, que nunca esteve nem passou perto do Ministério das Minas e Energia, pode ser que tenha passado agora, lá em Brasília, né? Porque ele nem sabia onde estava Brasília, quando morava em Divinópolis. Entendeu? O que esse elemento entende de economia na geração de energia? A mim, me dá igual. Estou falando a mim, como pessoa, não como economizador, não como poupador de energia. Estou falando a mim, simplesmente como pessoa. A mim me dá igual se é o horário de verão ou não é o horário de verão. Olha com que esse elemento vai se preocupar. Tanta coisa para ele se preocupar. Mas ele quer, eu vou falar a palavra feia, essa que é nova, né? É a palavra que o pessoal gosta. Ele quer lacrar. Lacrar. Que palavra mais idiota, hein? Que palavra mais imbecil. Ele quer lacrar na rede. Sabe por quê? Sabe por que ele estava pulando do barco contra a PEC, a proposta de emenda constitucional, a PEC da blindagem? Sabe por que ele estava contra? Porque no final do mandato dele, ele quer tratar de se reeleger. E ele está vendo, inclusive com as passeatas no Brasil inteiro, de ontem, que colocaram a ultradireita abaixo do réis do chão. Então ele diz, não posso perder essa boquinha. Aqui o Senado Federal são 8 anos, depois quando terminar isso, são mais 8 anos. Assim como o Domingos Sávio, também de Divinópolis, que só está mamando na boquinha do governo.
e fazendo todas as suas falcatruas. Hein? Esse também é um, apesar de nunca não ter falado, ou eu pelo menos não ter visto na rede, que deve ser contra o Eduardo Bueno. E eu não sou defensor, nem defensor pago, nem defensor público de Eduardo Bueno, perdão, de Eduardo Bueno, do Peninha. Ao contrário, sabe? Eu gosto dos seus vídeos, sua parte de historiador. Eu nem sei se ele é historiador realmente, com certificado. Isso não quer dizer nada. Eu já vi médico tentando tirar o sangue, eu tenho 71 anos, tirar sangue do meu braço, tentou várias vezes e não conseguiu. Um médico, mais ou menos com 38, 39 anos de idade. E o que vocês querem? A coisa mais simples é o que se aprende primariamente na escola de medicina, não é? Aferir uma pressão. Tem médico que sai sem saber aferir uma pressão. Então o que vocês podem imaginar? Mas já teve gente que falou, ele não é historiador formado, ele não é isso. Não importa. O importante é que ele sabe muito. É isso que eu quero dizer. Tem muito vigarista e muito pilantra, hein, querendo dar uma de bom moço. Mas eu não embarco nessa, sabe? Porque eu tenho 71 anos de idade, bem vividos, sabe? Eu tenho cabelo de branco, de bobo, óculos de bobo, nariz de bobo, roupa de bobo, mas não sou bobo. Então é isso que eu queria dizer a vocês. Muito obrigado, boa tarde, até amanhã.